João 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede no lado direito do barco que vocês acharam peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Esse era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, o que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Esse o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos para os segredos desvendados de João 21. Eu sempre acabo me emocionando nessas passagens de Jesus, né? Porque eu fico pensando o que ele fez por nós. Eu fico pensando que o sacrifício que ele fez, e mesmo assim, muitos de nós vão apostatar. Porque vai chegar um tempo que o falso profeta vai chegar e muitos vão se corromper, sabendo que está se corrompendo, mas fingindo que não está sabendo. Só que naquele tempo, esses que se corrompem, mesmo fingindo que não sabe, vai chegar no portão e Jesus vai falar assim: eu não te conheço, mas eu fiz milagres em teu nome, eu não te conheço. Então, tem uma frase que eu digo o seguinte: sinceridade, não minta, nem para você mesmo. Não minta, nem para você mesmo. Os discípulos, eles ficaram com medo de perguntar na terceira aparição de
de Jesus, mas Jesus tinha o alimento para eles. Mesmo na perseguição, João ele se entregou depois, mas Jesus perguntou 3 vezes. E aí, o que acontece? Aliás, Pedro, mesmo na perseguição, Pedro negou ele. E depois, Jesus perguntou 3 vezes para ele. Por quê? Porque o galo cantou na 3ª vez que Pedro negou a ele. E olha que interessante, né? Mesmo dentro da igreja, existirão invejas, porque isso faz parte do ser humano. Jesus, ele diz para Pedro a forma como ele ia morrer. Pedro não foi colocado num lugar de honra no dia da Páscoa, na última ceia. João foi e Pedro pergunta: Senhor, e esse daí que vem? Que era João. E esse daí? O que vai acontecer dele? E Jesus disse: não te importa. Você não precisa saber o que vai acontecer com ele. Não tem inveja do próximo. Você também está no meu coração. Para quem estuda Eclesiastes, você sabe que vai ter lugares no céu, lugares de mais honra e lugares de menos honra. Pelo menos é assim que alguns estudiosos relatam. Eu não posso me considerar um estudioso, embora leio muito a respeito da Bíblia, mas tem uma coisa muito interessante. Não importa, no céu não vai importar se você vai estar num lugar de honra ou não. Porque mesmo eu, um infiel, um pecador, eu pude ver, Deus me permitiu ver a glória de Deus, mesmo eu não sendo nada além do que você é, só foi porque eu pedi. Eu vi a cidade dourada de tão longe, e mesmo assim o amor de Deus, ele era tão grande, tão lindo, tão perfeito, que eu não me importava de morar longe da cidade. A presença de Deus, ela está em todo lugar, e Deus está presente em você. Quando o fim chegar, não minta nem para você mesmo. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Esses são os segredos revelados da Bíblia de hoje. Nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Nosso objetivo é chegar a 347 inscritos. Vamos lá juntos, com uma família, chegar a 347 inscritos nesse canal. Fazer parte do Família Real vai muito além de deixar o seu like, de se inscrever. É você saber que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E saber que aqui a gente vive uma comunidade por e para Cristo, para levar a mensagem para quem ainda dorme. Nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Beijo no coração de cada um. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.